O objetivo da aula de hoje é a gente entender um pouquinho as marcações em JSP, né? Então, o que são essas marcações em JSP? Na prática, é quando a gente quer criar conteúdo dinâmico utilizando lá uma sintaxe dentro da linguagem Java, né? Que vai permitir que a gente consiga programar um código em Java misturando isso lá com o HTML, o formato que você quer apresentar. Então, quando a gente está falando de marcação, na prática a gente está falando de coisas em que eu vou poder substituir ou gerar um conteúdo novo dentro de tags específicas, de marcações específicas. Como vocês podem ver aí no slide, né, existem 4 tipos de marcações as que são mais utilizadas dentro do que a gente quer, né? As expressões, os scriptlets, as declarações e as diretivas. Então, a gente vai passar por cada uma e depois eu vou mostrar um exemplinho utilizando cada uma delas. Então, vamos entender um pouquinho o que são as expressões. Notem que as expressões, né, estão nesse formatinho menor, porcentagem igual, né? Então, geralmente quando a gente coloca expressão, a gente está querendo expressar em uma linha só algo e retornar algo, né? Então, essa tag aqui, na prática, vai ser substituída pelo resultado da expressão. E aí lembra o que é uma expressão? Uma expressão pode ser um cálculo, uma expressão pode ser uma chamada a uma função, uma expressão pode ser um cálculo após uma chamada de uma função, certo? Então, é qualquer computação que retorne um resultado que seja apresentável, tá certo? E aí, esse resultado literalmente é embutido dentro do HTML no lugar onde está a tag, né, a marcação. Os scriptlets. A diferença da expressão para os scriptlets, em primeiro lugar, está na notação, né? Não tem o igual. Em segundo lugar, um scriptlet é multilinha, ele pode ser multilinha. Então a ideia do scriptlet é literalmente você conseguir imprimir, imprimir não, perdão, programar em Java nesse pedaço de código aí desse bloco. Então significa que onde está escrito o código, a gente vai conseguir programar em Java, tá certo? Aí a gente tem lá as declarações, notem a diferença aqui, as declarações têm essa exclamação, né? E de novo a gente pode fazer várias declarações aqui, né? E por fim, as diretivas têm essa sintaxe aqui, menor, porcentagem, arroba. Então, a diferença é que, por exemplo, os scriptlets a gente costuma colocar para colocar um código que vai ser adicionado dentro do JSP Service. O que é o JSP Service? Lembrando que dentro do Web Container, né, tudo que é JSP é traduzida para Servlet, certo? Então, se ele é traduzida para Servlet, como é que esse código em HTML é traduzido para aquelas chamadas do Servlet? Então, o que o Web Container na prática faz é pegar essas expressões que estão dentro dos scriptlets e colocar dentro do método JSP Service, né? Lembrando lá que todo servlet, quando recebe uma requisição HTTP, ele invoca, né? Ele manda uma mensagem para o service. Então, dentro desse service, se esse servlet for uma JSP, ele também vai chamar o JSP Service, tá certo? Então, isso é em tempo de execução que essa chamada vai ocorrer, né? Bem, as declarações, né, elas são copiadas para o início da classe do servlet gerado. Então, é como se eu falasse assim, olha, são declarações que eu vou colocar no comecinho da minha classe e ela só vai ser executada nesse momento, tá certo? Bom, o que significa isso? Significa que eu posso colocar expressões lá e declarações como a gente está acostumado a fazer na orientação a objeto, né? Declarar variáveis, atributos da classe, né? Ou criar métodos dentro da classe que podem ser utilizados em qualquer pedaço da JSP. Eu vou mostrar cada uma dessas, tá bom? Diretivas. As diretivas têm esse formato que a gente mostrou e tem uma sintaxe específica, como por exemplo essa mais comum aqui, que é o page import. O que significa o page import? Na prática, a gente está importando para dentro da página JSP o pacote. É como se a gente quisesse entender o namespace, né? Então, por exemplo, lá, Java util list. Se eu quisesse dar um new numa variável que tenha o tipo list, né?
Esse tipo list só vai ser entendido pela sua JSP se você der um import lá como Java Util List, certo? Assim como a gente já faz no código Java, a única diferença aí é a sintaxe. E daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre outros tipos de diretivas. Então vamos lá. Exemplos de expressões. Eu vou mostrar um código com essas expressões rodando. Observem a primeira expressão, ó. New Java Util Date. Por quê? Porque nesse caso eu não fiz o namespace ser conhecido. Então, na prática, eu estou dizendo, olha, eu quero instanciar um objeto da classe Date que está dentro do pacote Java Util. Eu posso fazer isso, ou dar lá o import Java Util Date e dar new direto no Date. A partir disso, essa classe é transformada em algo que vai ser impresso, porque é uma expressão em que você substitui pelo resultado dessa expressão, né? Dessa expressão aqui que eu estou marcando, né? New Java Util Date. Então, quando a gente quer imprimir um objeto date, é natural que chame lá um método toString dele e ele imprima lá uma formatação na data atual. Como a gente está instanciando aqui, ele vai pegar a última data, ou melhor, a data do momento da instanciação do objeto. Aqui, request com get remote host é para saber a informação de quem fez a solicitação HTTP, né? E por fim, request.getParameter, a gente já está acostumado, é como se alguém tivesse um formulário, apertasse o submit, e aí esse nome pode vir lá pela URL ou pelo conteúdo do protocolo HTTP, né? Bom, então, esse último caso aqui, ó, eu tenho um objeto na seção usuário, eu estou falando que esse objeto é da classe pessoa, né? Então, assim, o compilador vai ignorar, porque ele vai falar, ele disse que é pessoa. Se não for, vai dar um erro de execução. E aí ele fez o igual aqui para dizer que quer imprimir esse objeto tipo pessoa, né, na tela. Bom, se você que criou a classe pessoa não reescreveu o método toString, ele vai imprimir o quê? Ele vai imprimir uma string que é a hash para identificar esse objeto dentro da máquina virtual. Eu tenho uma instância desse objeto, ele tem um nome é essa string que vai aparecer lá. Beleza? O nome que eu digo é um identificador, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos seguir em frente. Uma coisa importante que a gente tem que destacar aqui, né, é a tradução dessa coisa. Então imagina que tem aqui essas três linhas na minha JSP, ó. H2 full, né, essa expressão aqui, ó, e um scriptlet lá, bas. O que significa cada um? Quando o meu servlet for transformado, minha sua JSP for transformada em servlet, ele vai criar esse método JSP service, ele vai montar a minha resposta falando que é um HTML, vai fazer o writer imprimir a primeira linha, que é um HTML fixo, tá bom? A segunda linha, como tem lá uma expressão que imprime algo no lugar, ele vai literalmente pegar o resultado do método bar, que deve ter sido declarado em algum momento, né, e imprimir na tela. E aqui, esse último scriptlet aqui, ele simplesmente faz o quê? Ele vai pegar o bas e executar, independente do que vai acontecer depois, né? Não necessariamente tem que apresentar um resultado ou retornar algo. Beleza. E aí a gente começa falando um pouquinho sobre as declarações. De modo geral, o que a gente vai fazer nas declarações é esse tipo de exemplo aí, ó. Estou criando uma variável private aluno, né, que tem nome aluno dentro do meu servlet. Criei um método que retorna float e calcula a média. Então observa que a partir do momento que eu fiz essa declaração aqui, qualquer pedaço de código em qualquer lugar da minha JSP pode usar o método calcular média, né, dentro da mesma JSP, tá? E manipular a variável do tipo aluno. Beleza. Agora a gente falando rapidamente das diretivas, eu vou mostrar para vocês o uso de três diretivas, tá certo? Então vou começar com a do meio, né, que é o que eu falei, page import Java Util List. A partir do momento que você tem essa diretiva, eu posso já começar a usar a minha variável, né? Por exemplo, lista de alunos do tipo list. Ele já vai reconhecer, eu não vou precisar escrever que é do tipo Java Util List, né? Ele reconhece no seu namespace que tudo o que é nomeado como list é da Java Util List. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Page is error page
é uma variável em que você está dizendo para o web container que a JSP é uma página de erro. Então, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas quando a gente tem uma página de erro, ela tem uma coisa a mais que as outras JSPs não têm. É uma variável do tipo exception. Então, eu já tenho essa variável declarada em que eu posso manipular qual foi o erro que a página de erro está lhe dando. Se não tiver essa variável setada como true, eu não consigo usar essa variável dentro da minha JSP. E por fim, o cara lá de cima é o cara que indica para o web container qual é a página de erro que vai lidar com um erro atípico. Então, por exemplo, aconteceu algo que você não programou, que você não previu, né? E esse erro, se você não cuidar, vai aparecer lá, Java Exception na tela do seu usuário final. Você não quer que isso aconteça, né? Você quer que, por exemplo, apareça lá, olha, neste momento o sistema está indisponível, alguma coisa do gênero, né? Ah, meu banco de dados caiu, a máquina morreu, né? E aí, vai dar um erro de timeout de conexão na tua tela? Não, né? Então você vai apresentar uma telinha de erro dizendo, olha, no momento o sistema está indisponível, tente novamente, ou manda uma mensagem do tipo, entre em contato com fulano. Certo? Então, a gente vai entender que na prática, eu estou fechando aqui o que uma JSP pode fazer, né, e o que ela tem de recurso. Então, todos esses nomes aqui são palavras reservadas que são usadas como variáveis dentro da JSP. Posso escrever direto o request, o response, o session, o out, o exception e o page. Lembrando que o exception ela só é utilizada quando você declara que a página é uma página de erro, certo? Então, sem demorar muito tempo, agora eu quero mostrar um pequeno exemplo, né, que já está pronto aqui, só para não perder muito tempo mesmo, para lidar com essas coisas que falamos hoje. Então, vamos lá. Esquece um pouquinho o error page agora. Vamos lá para o nosso JXP example. Esse HTML, ó, tem um header, né, exemplo, tem um H2 aqui, e aí eu fiz uma lista ordenada fazendo expressões, ó. New Java UtilDate, ele vai pegar a data desse momento aqui, no momento em que ele executar isso, ele vai apresentar. E aqui, New Date. Opa, se é New Date, esse date vem de onde? Aí a gente vai ver lá se tem algum import. Está aqui, igualzinho, ó, page import Java UtilDate. Ah, então entendo que quando o cara escreveu o date, esse page import aqui, né, essa declaração, me diz que é um Java UtilDate. Aqui, ó, application, aquela palavrinha reservada que a gente já pode usar, get server info, e se tiver uma sessão, ele vai mostrar o ID da sessão. Aqui é um parâmetro de formulário, que se você, né, mandou uma requisição, ele vai pegar um parâmetro chamado test parameter, senão vai estar como null. Beleza? Tá. E aí agora vamos mostrar algumas outras coisas. Bom, olhem essa declaração aqui, ó. Notem que eu fiz uma lista de usuários disponíveis. Opa, espera aí. Se está list está usuário, eu tenho que ter declarações aqui. Beleza, list a gente já viu que eu já vou toList. E o usuário vem daqui, ó, do pacote domínio usuário, uma classe que eu declarei. Beleza. Então, eu tenho essas duas declarações. E aí, eu estou dizendo na prática que isso aqui vai ser alocado lá no começo do código da classe servlet, que o JSP example vai ser traduzido. Então, na prática, eu estou dizendo que eu vou criar um atributo do tipo list usuário, né, do tipo privado protegido, né, que antigamente era chamado isso, mas é só acessível pela classe e pelos filhos dela, né? E já vou instanciar ela com esse array list. Aqui embaixo, eu estou dizendo que no momento em que eu for instanciar lá o primeiro objeto dessa classe, eu vou ter um método dividir, ó, que pega o dividendo e divide pelo divisor, né, e retorna esse valor. Bom, como eu disse para vocês, toda vez que tem uma declaração desse tipo, o método pode ser usado em qualquer momento, tá certo? Então, olha só que bacana. Eu cliquei aqui, a variável está aqui embaixo, tá? Mas esse scriptlet aqui, ó, que vai ser executado dentro do JSP Service, logo não tem como ele ser executado antes desses caras. Observem, esse cara aqui vai ser executado na instanciação do objeto. Aqui é a invocação de um método do objeto, tá bom?
Então, essa variável já existe, eu vou adicionar um objeto do tipo usuário e depois adiciono outro tipo usuário. Beleza. E aí, para finalizar, né, esse exemplo bonitinho, eu fiz o quê? Eu peguei a lista ordenada lá, depois, né, primeiro aparece essa lista ordenada lá até o parâmetro, que vai ser passado, né, um atributo de formulário, e depois eu criei uma outra lista ordenada, tentando mostrar quais são os usuários existentes no servlet. Lembrando que essa formação de for aqui é para pensar no para todo, né, o for each. Então, para todo usuário, todo objeto do tipo usuário que está dentro dessa lista, eu vou passar nessa variável pelo menos uma vez. Pelo menos não, uma vez. Significa que o agora é um elemento da lista até acabar a lista, né? Até eu passar pela lista inteira. Então, em seguida, o que eu faço? Eu coloco um bulletzinho e vou imprimir o meu objeto usuário. E aí a gente vai ver lá a identificação do objeto dentro da máquina virtual que eu falei para vocês, tá certo? Em seguida, ó, eu chamei o método dividir e chamei o método dividir, mas observem, eu não estou imprimindo nada na tela, eles só vão ser executados e aí a computação vai acabar, né? Então, é isso que está acontecendo aqui. Vamos botar para rodar, né? Não lembro se eu fiz alguma alteração, então, só para garantir, vou dar uma reiniciada no servidor que ele já estava rodando aqui. Mas como é rapidinho, a gente vai ver. Fechar isso aqui que não importa. Vamos lá, ó. JXP example. Apareceu a data, né? Como foi muito rápido, os milissegundos não apareceram aqui, né? São dois objetos diferentes representando a mesma data. O servidor, o ID da sessão. Como eu disse, o parâmetro não foi indicado, então é nulo. E aqui, dois usuários, né? Observem que são strings diferentes. É o método toString da classe usuário que já vem implementado por padrão. Se eu atualizar essa página aqui, observem que são mais usuários adicionados à lista, porque a instância do servlet, né, já está em memória. Ele só está chamando o método service, JSP service. Ele não instancia o objeto de novo. Então, enquanto eu não alterar e tiver que recompilar e instanciar o objeto, eu vou estar aumentando os usuários. Bom, vamos ver isso de outra forma? Vamos fazer uma brincadeirazinha. Ih, rapaz, não mostrei nada que eu falei para vocês, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Me empolguei e não falei. Aqui. Então, o que eu estava falando, né? É que apareceu todas as informações, né? Ó, current time. Os dois aqui, como foi muito rápido, né? Não deu diferença no timestamp lá, só nos milissegundos, microsegundos. Informação no servidor, ID da sessão, então, tá aqui, ó, essa hash grandona. O parâmetro do formulário estava nulo, né? A gente não passou nada no parâmetro do formulário, então tá tudo certo. E aqui aquele for dos usuários existentes. Ó. Então, a gente está falando que eu vou adicionar primeiro dois caras, que era aquele cara que estava no do service, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí, toda vez que eu atualizar, ele vai estar rodando aonde? Ele vai estar rodando essas instanciações no JSP Service. Então, ele vai adicionando dois caras, ó. Dois caras, dois caras, dois caras, né? E são objetos diferentes que talvez tenham o mesmo conteúdo. Bom, então agora que eu já falei isso para vocês, vamos fazer uma outra brincadeirinha, né? Para a gente identificar esses caras mais rápido. Eu falei para vocês que quando você manda imprimir um objeto na tela, você chama o método toString. Né? E aí a gente sabe que a gente pode sobrescrever o toString. Ó. Vou sobrescrever. Então, agora eu vou fazer a seguinte brincadeira. Ó. Times. Opa. Mais. Opa. Nome. Agora eu vou adicionar o nome que foi informado na frente do cara. Vamos ver se funcionando. Por que zerou?
porque eu atualizei o contexto, teve mudança, né? Na verdade, deu um erro aqui, né? Espera aí, deixa eu voltar. Aqui, na verdade, é nome usuário. Não sei como é que ele deixou passar isso. Nome usuário, contexto foi recarregado, né? E aí é natural que o servlet seja reinstanciado. Então vamos lá. Ó, Felipe user, vou rodar de novo, Felipe user, mas objetos diferentes, né? Que é aquele trecho do código que a gente viu aqui, ó. É o scriptlet, é a primeira coisa que se faz no JSP Service, porque é o primeiro que aparece, né? Beleza. Notem que o dividir está sendo executado, tá? Ele está retornando e a gente não está fazendo nada. E aí agora eu queria mostrar para vocês as outras diretivas que estão faltando, né? Então, a primeira diretiva é, eu criei uma página de erro aqui, ó, error page. Ela tem um cabeçalho, né, um body. Notem que eu coloquei a diretiva isErrorPageTrue, porque eu quero manipular a variável exception. Então, na prática aqui, eu estou imprimindo na tela a string que representa a exceção que foi lançada. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer que quando der algum tipo de erro atípico aqui na minha página, eu redirecione para essa página de erro. Então, eu tenho que fazer o quê? @page_errorpage. Aqui nesse caso eu estou dizendo, ó, tá, né, em exemplos. Deixa eu fechar o domínio aqui. Ó, caramba, estou no lugar errado, tá aqui. Exemplos, né, web content, exemplos, certo? JSP example e error page. Então é esse cara aqui, error page. Aconteceu qualquer coisa na minha página, o que vai acontecer? Qualquer coisa que é um erro não previsto, né, que não tem um try catch para manipular, ele vai redirecionar para essa página, para não ficar apresentando o erro para o usuário. Então vamos fazer uma besteira aqui. O erro mais clássico é a divisão por zero. Ó. 1.0 não, 1,0. A divisão por zero, né, ela deveria lançar uma exceção, ela tem que lançar uma exceção. Estou esperando o contexto recarregar, mas eu acho que o server já recarregou. Então agora eu forcei um erro na minha página e vamos ver o que acontece aqui. Né? Olha o que aconteceu. Né? Na prática a gente continua no mesmo link, só que foi redirecionada a requisição, né? Lembra que é redirecionamento lá interno para a página de erro. Ó. Java length exception. Então aqui a gente pode colocar uma telinha bonitinha do tipo, no momento o sistema está indisponível, entre em contato com fulano ou aguarde até tente novamente mais tarde, tá certo? Beleza, pessoal. Então, bem rapidamente a gente viu tudo que é necessário para a gente conseguir fazer um bom sisteminha web usando, né, JSP e Servlet. Em outro momento eu vou fazer o nosso outro sisteminha lá no tutorial, ensinando a criar JSP, fazendo algumas coisas mais interessantes. Né?